quando a última árvore tiver caído, quando o último rio tiver secado, quando o último peixe for pescado, vocês vão entender que dinheiro não se come. Cabaré Brasil apresenta. Humberto Costa pede punição internacional a Bolsonaro. Naturais, mas pela ação do humano. Quem incendeia são maus produtores rurais que, em nome do lucro e do dinheiro, desconhecem inclusive os benefícios que é a preservação da floresta e das nossas riquezas naturais. São garimpeiros que exploram ilegalmente as riquezas minerais da Amazônia e são grileiros que querem, por força da violência, adquirir terras que não lhes pertencem. Mas o grande responsável por isso se chama Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. Por suas ações e por sua ideia, por sua visão do tema do meio ambiente. Já durante a campanha ele dizia que a Amazônia precisava ser explorada nas suas riquezas naturais, que não demarcaria 1 centímetro de terra indígena a mais do que já existe no Brasil, e dizendo que os indígenas precisavam, na verdade, trabalhar, seria essa concepção, esquecendo inclusive que a demarcação das terras, a presença dos povos originários, é a grande garantia contra o processo de devastação. Mas, além disso, ele afrouxou as regras de fiscalização no Brasil. Ele desacreditou órgãos que fazem o acompanhamento e a fiscalização do processo de desmatamento naquela região. Ele demitiu um cientista presidente do INPE para botar um general, desacreditando o próprio INPE. E essa realidade, inclusive, foi negada por ele. Ele disse que era mentira, que na verdade eram ONGs ambientalistas que estavam incendiando a Amazônia. Isso é um crime de responsabilidade do presidente da República. Só quando a NASA, talvez por ser americana, mostrou a progressão do processo de desmatamento e de queimada, é que aí o governo admitiu que a situação efetivamente era grave. Portanto, quem estimulou esse tipo de ação foi o presidente da República. Chegou a acontecer no Brasil, está em investigação pela Polícia Federal, uma ação via rede social feita por produtores agrícolas do Pará, em Altamira, chamado o Dia do Fogo, onde eles se uniram e, ao mesmo tempo, foram desencadeados vários focos de incêndio. É essa a realidade do Brasil hoje. Por isso, é indissociável lutar pela Amazônia e não denunciar o governo criptofascista que existe no Brasil. Essa é a questão concreta, que odeia a natureza, que odeia os índios, que condena as políticas de direitos humanos no nosso país. Por isso o Parlasul, o Parlamento do Mercosul, deveria estabelecer uma clara condenação da omissão do nosso país em relação ao que está acontecendo lá. Também, como países no exterior, pressionar o presidente da República, porque o tema da soberania foi muito bem dito aqui por Arlindo Quinalha. O Brasil é soberano para ter a mata e deixar queimá-la, mas não é soberano para vender as nossas riquezas naturais como pré-sal, para passar a preço de banana a Petrobras e outras empresas públicas, a investidores internacionais. Queremos ter soberania sobre a Amazônia, não para destruí-la, mas para preservá-la. Essa é a visão equivocada que tem
o governo brasileiro hoje. Por isso, nós precisamos de que essa denúncia seja feita. Precisamos de que ações concretas contra esse governo sejam feitas. Mas precisamos também de apoio, porque não se trata apenas de denunciar os responsáveis, mas de garantir que tenhamos as condições materiais para debelar a crise. Esse governo, inclusive, brigou com a Noruega, brigou com a Alemanha, e com isso perdemos recursos que eram importantes para a preservação, que era o chamado Fundo Amazônico. Portanto, enquanto nós estamos sendo governados por aqueles que não têm compromisso efetivamente com a natureza e com o povo brasileiro, nós vivemos essa tragédia que aí está. E o Parlamento do Mercosul não pode fazer de conta que não tem nada a ver com isso. Alguma resolução tem que sair daqui, porque o senhor Bolsonaro só entende uma linguagem, é a linguagem da força. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de compartilhar e dar um like.